Olá, oitavo ano, tudo bem? Na aula de hoje a gente tem como tema dizer não ao preconceito, uma ação política. Certamente vocês já viveram alguma situação no qual vocês se depararam com algo desconhecido. A primeira coisa que a gente faz é ter alguma ideia superficial. Essa noção superficial sobre aquilo que a gente não conhece chama-se preconceito. É natural a gente ter esse tipo de ação, só que também a gente tende a mudar a partir de quando a gente vai conhecendo. Então, o nosso pensamento crítico ele vai se modificando. Porém, quando esse pensamento crítico ele não é colocado em prática, esse preconceito ele se mantém, e se mantém de uma forma negativa, surge o que a gente conhece como preconceito. Preconceito nada mais é do que uma forma radical de se distanciar de uma pessoa ou de uma coisa por ela ser diferente daquilo que a gente está acostumado. No ambiente escolar, o preconceito ele pode gerar uma série de problemas, porque esse tipo de preconceito ele vai privar a pessoa de uma aprendizagem ou também de uma socialização entre alunos ou entre pessoas de qualquer natureza. O nome desse preconceito praticado em escolas chama-se bullying. Bullying vem do inglês bully, de valentão. Então, aqueles que praticam, eles fazem de um modo até leve, começa com algo leve, e depois ele vai se tornando mais agressivo. Ele pode ser categorizado ou como verbal, ou também como físico. Provavelmente vocês já escutaram a frase respeite para também ser respeitado. Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, ele dizia que o ser humano ele estava à deriva da sociedade por causa da sua complexidade moderna. Para a gente entender um pouco mais, a gente tem que pensar o quê? Esse ser humano é um ser passional. E quando essa naturalidade, essa passionalidade desse ser humano, ela é privada, ela é reprimida, vai gerar uma ação irracional. Então, se a gente pegar os adolescentes, por exemplo, a questão da agressividade, de um comportamento mais negativo, pode ser ligado a isso também. Para entender o que é o preconceito, a gente volta naquela palavra preconceito, que é anterior ao conceito, antes de uma ideia. O preconceito ele parte da ignorância, ou seja, quando a gente desconhece algo, a gente vai ter uma ideia superficial. Essa ideia ela pode ser solidificada se a gente não buscar uma verdade, se a gente não buscar um outro ponto de vista, ou conhecer melhor aquela pessoa, ou aquele fato, aquela coisa. Por exemplo, a ideia que muitos têm de que a população nordestina são preguiçosos, são coitados, isso é um estereótipo, isso é uma visão errada, que gera um preconceito. Porque se a gente for analisar mais a fundo, grande parte da nossa cidade, do nosso estado, foi construído por esses nordestinos, que lutaram e batalharam por um futuro, por uma melhor qualidade de vida. O preconceito, muitas vezes, ele se disfarça de humor, para não se tornar algo muito negativo para as pessoas. E também, em um modo mais amplo, ele pode levar a atos mais violentos. Por exemplo, a escravidão, a morte, a separação entre raças. A gente tem, por exemplo, o Nelson Mandela, que foi um importante líder da África do Sul. Ele lutou contra um regime chamado Apartheid, no qual separava os brancos e os negros. Nascemos preconceituosos ou o preconceito é ensinado? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinados a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano que seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser ocultada, jamais extinta. Ao final do livro, temos algumas atividades e também, na seção Saiba Mais,
vai falar um pouquinho sobre o Hitler e o governo nazista. É importante que vocês leiam para entender como foi o preconceito, como ainda é o preconceito, e também pensarmos em soluções para uma minimização desse preconceito, que ainda existe no Brasil e no mundo. Por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau!